Então eu tô aqui em Gênesis capítulo 12, que começa assim. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, nesses primeiros 1, 2 e 3 é a promessa do Senhor. Diretamente, não foi usada nenhuma outra pessoa, foi direta dele. Então, no versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então é o seguinte, ele já começou, recebeu a promessa, já se movimentou. No meio da promessa ele recebeu mais uma continuação, nesse processo ele recebeu a continuação, a sua descendência darei essa terra. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você viu que ele continuou, mesmo com todo nessa movimentação, ele continuou adorando o Senhor, ele continuou com uma vida com Deus, Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então nesse processo também não teve só coisas boas, teve coisas ruins. Então você recebe a promessa, esse processo tem vários estágios, então pode acontecer muitas coisas. Mas aquilo que ele deixou de grande importância é que ele continuou com o Senhor. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Então ele colocou um pensamento na cabeça dele. Ele achou que isso, ele sugeriu isso, entendeu? Mas não era verdade, entendeu? Ele se precipitou e tentou da forma humana resolver um problema que não existia, entendeu? E esses são os casos no processo que acontece. Olha o que a história fala. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante de faraó. E ela foi levada a seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Olha para você ver. O cara falou para ela ser sua irmã. Já pegaram a mulher dele. E por causa disso começou a tratar bem. E ele começou a receber ofertas. Entendeu? Ele já começou ali uma prosperidade. Só que essa prosperidade não era do Senhor. Por quê? Porque estava diante de uma desobediência. Estava em cima de um pecado. Se você está desobedecendo, você está no pecado. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com grave doença por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha a consequência que tem uma desobediência. Outras pessoas sendo afetadas. Porque tem outras pessoas colhendo pecados que eles não sabem por quê. Eles não sabiam. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para minha mulher. Aí está a sua mulher.
toma e vá. Esse é um verdadeiro atitude de uma pessoa arrependida, né? Ele não sabia, mesmo não sabendo, ele não arrumou desculpa. Ó, tchau, toma o que é seu, eu vou viver minha vida. Mas olha a consequência gravíssima da desobediência. Esse foi um dos... Gente, na verdade, esse é o segundo fato da desobediência, né? Se seguir, Faraó deu as ordens para providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. E vamos ali para o capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. A prosperidade estava lá, né? Ele voltou à direção de Deus, né? Movimentou, começou a seguir, né? Prosperidade vai. Ele partiu de Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente. E onde pela primeira vez tinha construído um altar, né? Ele retornou. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possui rebanhos e tendas. Tem pessoas que estão entrando de encherido, mas ela está recebendo também, né? Está andando com quem está na promessa, tá recebendo também. E às vezes a pessoa recebe por um tipo de ambição. Ela sabe da sua promessa e ela também está querendo entrar de gaiato nessa aí. Então, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Não tinha como, né? Os dois ficarem na mesma região. Por isso que surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Começou lá, aquelas pessoas que cuidavam dos bens dele, começou essa desavença. Por quê? Porque desde o princípio não era para ele ter ido. A promessa não era para ele. Você leva pessoas com você e chega lá na frente, começa a grande confusão, a grande queda. Então vamos lá. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar? Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim, os dois se separaram. Aí é o que eu vejo. Ele deu uma opção, ele queria resolver o problema, e aí ele já reconheceu que estava errado. Ele queria resolver um problema, né? Que já tinha se agravado, né? Então ele deu a opção da pessoa escolher, e ele escolheu os vales mais bonitos que tinha. Entendeu? Ló foi lá e olho grande. Por isso ali já foi revelado para ele a ambição de Ló. Entendeu? Por entrar de gaiato numa promessa, já estava de olho, e agora, além de receber, né? Porque estava andando junto, né? Você andando junto com a unção, você acaba recebendo, né? Porque a unção que você respeita, ela te atrai. Mas infelizmente as motivações chegam em um momento que elas não ficam impunes. Deus ele revela o oculto. Então ele foi lá e escolheu todos esse vale todo bonito aos olhos dele e vazou. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló se mudou a acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, disse depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu o altar dedicado
ao Senhor. Quando ele chegou, que ele se libertou daquilo, né, da desobediência, que ele começou a obedecer e se livrou daquilo que não era para ter ido com ele, Deus mostrou para ele a terra. Ele já estava lá. Ele já estava percorrendo. Você viu que todo o processo, ele foi para o Egito, ele voltou aonde que ele tinha construído o altar, ele ficou em círculos. E só quando ele decidiu tirar aquilo que Deus já mandou tirar, é que ele começou a viver a promessa. Ele já estava lá, só que ele não estava vendo. Não estava vendo. E Ló, por que foi? O que aconteceu com Ló? Com toda a sua ambição, Ló não era uma pessoa ruim, mas com toda a sua ambição, o oculto dele era a ambição dele. Lá na frente nós vamos ver o lugar que ele escolheu. O cara estava em Sodoma e Gomorra, onde foi destruída, onde que teve a intervenção de Ló para poder tirar ele de lá. Olha só como que é a ambição dele, acabou uma destruição. Então a gente não sabe o que tem no coração das pessoas. A gente vê de fora. A gente vê o que fala, o que dizem. Você não sabe no oculto, lá no extremo, o que estão planejando, o que querem. Mas Deus vê, Deus visita o futuro, Deus entra e penetra, Deus sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Por que eu perguntaria para uma pessoa que talvez saiba de uma coisa, eu posso perguntar para aquele que sabe de tudo? Do passado, do presente, do futuro, ele sabe de tudo. Então eu prefiro obedecer a quem sabe de tudo do que qualquer outra pessoa. Então a palavra de Deus ela é muito clara. Eu vou deixando isso aí para você. Então aqui eu comecei no Gênesis capítulo 12 e no capítulo 13. Fique na paz.